doutorada em Antropologia, sim, da Saúde, pela Universidade de Lisboa, que nos vem cá trazer uma perspectiva não como investigadora, mas como cidadã, que participa nos processos de investigação. Maria Vicente, uma reconhecida na área da ciência cidadã, vice-presidente da Rede Portuguesa de Ciência Cidadã. E depois Vanessa Jorge, coordenadora de Informação e Comunicação da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Vou passar a palavra, está bem? Olá. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Obrigada, professora Rosa. Cumprimentar também os outros participantes da banca e a todos vocês que estão conosco essa manhã também. Como é interessante, né? Eu acredito que as falas hoje elas vão se complementar muito desde a manhã, também começando pela apresentação do professor e vão continuar dessa forma. Então, meu nome é Camila Beazus Dalcin, eu sou professora universitária, atualmente estou atuando na Universidade de Dundee, na Escócia, mas eu sou brasileira, enfermeira e vou falar um pouquinho aqui da minha atuação nas questões de saúde pública e como é que a ciência cidadã ela pode estar nos ajudando a reduzir as iniquidades em saúde, que vem sendo um problema muito grande. A gente sabe disso, quantas diferenças dos resultados em saúde são grandes, dependendo dos grupos e dos seus status também. Então, eu vou estar tentando falar um pouquinho. Não é muito tempo, mas a gente vai tentar falar o máximo possível dentro dessa temática. Eu vou ficar aqui olhando o horário, na verdade, para ter certeza desse horário. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho da valorização do envolvimento, né? Eu uso aqui a sigla PPIE, que é a sigla que a gente está usando lá no momento, que é a questão do envolvimento, né, dos pacientes e da população, envolvimento e engajamento dos pacientes e da população também na pesquisa. E para isso eu queria fazer uma reflexão inicial esqueço que eu tenho os slides aqui, com 4 pontos, né? Primeiro, a gente tem que pensar quais são as possibilidades de fazer ciência cidadã e o que pode estar nos ajudando no contexto universitário. Que a universidade ela é uma parte da sociedade, então ela tem que estar na sociedade. E ela tem que estar fazendo ciência com a sociedade e para a sociedade. E a gente, às vezes, eu acho que isso é um ponto muito importante, né, do ethos da ciência cidadã. E a gente tem que pensar em universidades como locais democráticos, nos quais a gente usa estratégias para poder estar envolvendo essa população. E não só na questão da disseminação do conhecimento, mas realmente um envolvimento baseado na estruturação e na necessidade dessa população específica. Desculpa, acho que eu pulei aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, da importância da saúde nas considerações iniciais, a luta pela redução das inequidades, a importância de a gente estar trabalhando com os grupos marginalizados, que normalmente, se a gente pensar na saúde, em randomized control trials, a gente tende a não ter uma participação grande dessas populações, então o que a gente vê como medicações, como tratamentos, como intervenções que devem ser utilizadas, elas são baseadas às vezes numa amostra que ela pode não ser tão específica de grupos marginalizados, então a gente não tem intervenções específicas para esses grupos. E nesse processo, por um trabalho aí de 10 anos, né, história de trabalhar com ciência cidadã, também tive um reconhecimento em 2022 da questão do impacto da ciência, né, na área da enfermagem, para poder então estar trabalhando com o conhecimento de uma forma democrática com a população. E a gente tem que pensar então na importância disso além da disseminação do conhecimento. E como o professor falou anteriormente, tem várias formas de se fazer ciência cidadã. A gente só precisa ser honesta nesse processo e que de parte foi realizado esse engajamento e esse desenvolvimento. Agora sim a gente vai falar de algumas possibilidades nesse processo. Então, como eu já tinha falado anteriormente, as universidades elas têm que estar focadas na questão de ter estratégias efetivas que permitam essa participação dos cidadãos no processo de ciência. E daí aqui eu trago um pouquinho do exemplo da Universidade de Dundee. Eu sou parte do comitê, né, de ciência cidadã, que não é chamado assim, mas é usado esse PPIE,
que é a nomenclatura que está se usando nesse momento, e a gente está trabalhando, né, desenvolvimento dos projetos, de olhar realmente que os projetos tenham esse envolvimento. E isso é uma necessidade das agências de fomento. Alguns, como a gente pode ver no número 3, algumas agências de fomento do Reino Unido hoje, se tu não faz ciência cidadã, ou se não tem envolvimento dos participantes em algum processo, tu nem consegue aplicar para algumas agências de fomento e alguns financiamentos. Claro que isso gera também algumas outras questões com relação à ética de se fazer isso, e que isso não vire um ticking box exercise, né, que se faz para poder conseguir o seu funding. Então isso é algo que eu reflito muito também. Também tem a questão do pagamento, né, que eu acho que é uma questão muito grande, que é o pagamento dos especialistas por experiência, que se chama, que são as pessoas da comunidade, por exemplo, na área da saúde, que tem alguma doença específica, que eles sabem muito mais do que eles sentem, como eles se sentem com relação àquela doença específica, mas como é que funciona esse pagamento? Como vai ser pago? Vai ser pago ou não vai ser pago? E quais as implicações éticas? E a gente ainda acho que está trabalhando muito nisso. Mas, por exemplo, nessa agência de fomento específica, que é o Instituto Nacional de Pesquisa de Ciências Sociais e da Saúde, a gente tem que fazer o pagamento dos participantes. E eles têm até os valores que devem ser pagos por horas e tempos de envolvimento, incluindo até ter revisão dos projetos. Então, são coisas para pensarmos também. E ter agências nacionais que facilitem esse trabalho na questão da ciência cidadã também, isso é muito importante. E claro, nós estamos falando, né, aqui de cocriação, co-design, nesse processo da cocriação. Esses são os pilares que a gente tem que estar olhando quando a gente pensa na cocriação, que é o compartilhamento de poder e entender que algumas relações de poder elas vão estar estabelecidas e de que maneira a gente pode olhar de uma forma horizontal para esse processo e, se não for possível, assumir essas relações de poder e tentar minimizar elas e oferecer para as pessoas, estar sempre nessa conversa, fazer as decisões em conjuntos, né? Onde todas as perspectivas e habilidades são valorizadas da mesma forma, independente se elas são por experiência vivida ou se elas são por 20 anos sendo professor numa universidade. A questão de reciprocidade, qual o benefício que os participantes da pesquisa, né, os coprodutores do conhecimento vão ter nesse processo, e também a importância de construir e de manter os relacionamentos, tanto com organizações que a gente está envolvida, mas também com os nossos coparticipantes específicos, que dependendo da metodologia específica utilizada, científica, vão ser chamados de Community-Based Research, que são os pesquisadores da comunidade. E aqui eu só queria falar um pouquinho bem rapidamente, dividir só os 3 últimos projetos que a gente tem trabalhado, para trazer alguns exemplos específicos. Então, um exemplo foi uma pesquisa que a gente fez com pessoas que usam drogas não prescritas e o que eles pensam dos seus dados utilizados. Porque na Escócia, especificamente, os dados das pessoas que estão no sistema de saúde, eles podem ser utilizados para pesquisa desde que forma anônima. E ela não precisa assinar uma autorização extra para isso. E daí a gente foi conversar com essas pessoas. A gente não decidiu que a gente ia falar sobre isso. Isso veio de uma conversa já de uma organização que a gente tem contato há muito tempo e começamos a conversar com os participantes o que eles pensavam. E a gente realmente viu que muitos deles não tinham nem ideia, né, que esses dados eram utilizados. E muitas questões de crianças sendo removidas, por exemplo, do cuidado de algumas famílias, eles tinham muito medo que esses dados fossem cruzados e que isso pudesse levar a essa remoção. Então, a gente fez o uso de algumas metodologias criativas, né, que foram decididas junto com a comunidade, e eles queriam que tivesse alguém, enquanto eles falavam, que desenhasse o que estava sendo falado, porque eles achavam que isso era muito mais uma forma interessante deles entenderem. Então, essas imagens que vocês estão vendo na esquerda da tela, na direita da tela, elas foram criadas durante as nossas conversas com os participantes. Vocês podem ver que eles não sabiam, né, que os dados podiam ser usados para o bem ou para o mal, né, que essa era a percepção deles, que eles não sabiam. E como é que eles sabem que podem confiar no pesquisador que está usando esse dado, se na verdade ele só deu o dado para o serviço de saúde?
E daí a gente pode ver como é que eles percebem também a importância, se vocês verem na árvore, eles falam que as ideias deles têm que estar como o principal ponto no processo de utilização dos dados deles também. E a gente fez a criação de um vídeo, né, nos quais os pesquisadores da comunidade, eles criaram o vídeo, eles são autores do vídeo também, e para mostrar o que eles pensavam sobre os dados. E eles que escolheram o que eles queriam que esse vídeo representasse dentro da sua importância. Um outro exemplo é sobre a população cigana na Escócia. É uma da população que tem os piores resultados de saúde, ou seja, uma das populações com maiores inequidades. E a gente tem muita dificuldade, porque no censo muitas pessoas não querem falar que eles são da população cigana por questão da discriminação e do estigma, que é uma questão histórica que vem de muitos anos. Então a gente, por meio da coprodução com pesquisadores baseados na comunidade, a gente desenvolveu estratégias de como é que a gente podia estar auxiliando. E eles vieram com as ideias de ter agentes comunitários de saúde, né, que é algo que é muito comum no Brasil, mas que fossem específicos, que fossem parte da população cigana e que trabalhassem para melhorar naquela lacuna entre o serviço e a população também. E foi um trabalho muito legal. A gente terminou a avaliação desse trabalho junto com a comunidade e a gente pretende expandir agora para ver o resultado desses agentes comunitários, então, para reduzir as inequidades em saúde da população. Mas esses são os próximos passos e eu ainda não tenho dado. E aqui são alguns infográficos que a gente produziu com a comunidade, como eles queriam. Nesse caso, eles não quiseram ser autores dos infográficos, foi uma decisão deles. A gente sempre, todos os produtos que a gente produz nessas parcerias, a gente desenvolve desde o início as opções e os participantes, né, os pesquisadores da comunidade sempre podem voltar e decidir novamente o que eles querem fazer com esse dado. Esse foi outro projeto muito interessante, que ainda é o último projeto que eu vou dividir com vocês. Ele é sobre as estratégias para melhorar o cuidado perinatal, a saúde mental no período perinatal. E a gente tem um problema muito grande com isso, né? É um problema um pouco invisibilizado ainda, infelizmente, e tem um grande número de suicídios no período perinatal. E com isso a gente desenvolveu pesquisa tanto coproduziu estratégias tanto com os profissionais da saúde e da área social também, como com mulheres que têm experiência, né, de terem experienciado durante o período perinatal. E eles que escolheram também as estratégias. E vocês podem ver que a gente teve alguns workshops de como decidir quais são os outcomes que essas pessoas queriam ver na pesquisa. E também outra forma que as mulheres decidiram que queriam falar para nós foi por meio do uso do stop motion, o desenvolvimento de um vídeo com um software, essa maneira como elas queriam falar o que elas queriam. E a pesquisa mudou completamente do que a gente tinha inicialmente pensado, baseado nas necessidades dessas mulheres. Então esses são só 3 exemplos, né, de que maneiras a gente pode estar envolvendo e engajando essa comunidade para desenvolver, e de algumas reflexões que eu acho que a gente tem que pensar, que é a valorização das organizações dos indivíduos participantes no processo e como é que a gente valoriza e qual é a melhor forma de fazer. E eu acho que a comunicação e o diálogo e a democratização do que eles querem que seja feito provavelmente é a melhor forma dessas decisões. Claro que a gente esbarra em questões éticas e aí é um pouquinho complicado, principalmente quando a gente tenta aprovar um projeto no comitê de ética. A gente fala, ainda não sei qual vão ser os outcomes, porque é a comunidade que vai decidir. Então fica um pouquinho mais complicado nesse sentido. Também pensar no ethos, do porquê que a gente está fazendo, para quem, por quê e com quem. Né? E de repente, não sou eu que preciso decidir isso, de repente é a comunidade que precisa decidir isso. A credibilidade, a confiança e o compartilhamento das informações, e aqui que entra a ciência aberta. Eu acho que a gente precisa evoluir muito, né, do como a gente compartilha essa informação e como a comunidade decide que essa informação vai ser compartilhada. Pensar sempre na diversidade e inclusão,
e a equidade de quem está fazendo parte dessa pesquisa e de quem precisa estar lá fazendo parte desses dados, para que ele realmente mostre o exemplo do processo que a gente está e da minha experiência, e vendo o professor falando também anteriormente, o uso de metodologias criativas, estar na comunidade, sentar no chão, fazer uma caminhada na natureza, poder utilizar diferentes métodos, realmente melhora e aumenta esse engajamento e essa participação na pesquisa. Eu só queria fechar, aqui são algumas referências que foram utilizadas durante a fala, mas eu só queria fechar sobre essa fala, essa cotação que foi usada, né, de um capítulo de 2003, mas que é nada sobre nós sem nós. Né, o capítulo é essa que é a verdade. Eu não posso falar, não posso fazer pesquisa pensando, né, o que eu quero ver, mas a gente tem que envolver desde do momento que a gente está planejando o projeto até o final, a disseminação do conhecimento e o que eu vou fazer com os próximos passos para que realmente seja efetivo, e esperamos que com isso essa pesquisa vai ser utilizada, vai ter impacto e isso vai ter uma mudança também. Então, muito obrigada. Bom dia a todos. Começo por agradecer o convite da professora Rosa para estar aqui presente. Cumprimento os meus colegas de painel e também toda a audiência. Ora bem, eu fui convidada para vir falar na perspectiva de cidadã envolvida na ciência cidadã, e um bocadinho o que eu trago aqui é precisamente essa minha experiência. E ainda ontem a refletir, portanto, a maior parte das publicações científicas onde consta o meu nome resultam precisamente dessa participação como cidadã, não tanto como investigadora, que também é parte da minha vida, mas sobretudo dessa perspectiva, da inclusão da perspectiva de cidadão nesta área da produção de ciência na saúde. Eu sou doente crónica desde 1977, e tudo começou, portanto tenho uma doença reumática, e tudo começou o meu envolvimento nesta área quando eu fui convidada a participar como voluntária num workshop sobre os Patient Reported Outcomes, resultados reportados pelo doente, e fiquei extremamente surpreendida porque não tinha a perspectiva ou essa sensibilidade de ter ainda percebido que a nossa experiência, a experiência das pessoas que vivem com doença era realmente significativa e tinha grande significado e grande importância na investigação. E foi então que eu descobri na EULAR, que neste momento o acrónimo mudou o significado, portanto a EULAR é a Associação Europeia, a Aliança Europeia de Associações de Reumatologia, antigamente conhecida pela Liga Europeia contra o Reumatismo, e então eles desde 2010 que têm esse conceito e, portanto, foi publicado as recomendações para o envolvimento das pessoas com doença na investigação, que na altura, e ainda hoje, se designou por Patient Research Partner. E aqui, sobretudo, o conceito, o que é um Patient Research Partner, o que é o doente ou paciente parceiro na investigação. É uma pessoa que vive com a doença e que contribui para a investigação como um membro igual na equipe de investigação, mas, sobretudo, acrescenta o seu conhecimento experiencial de vida, de viver com a doença. E, após a EULAR ter decidido e publicado esta definição e, portanto, esta recomendação para a inclusão de pessoas que vivem com a doença como Patient Research Partner em todos os seus projetos de investigação, houve a necessidade de criar formação para essas pessoas. E o primeiro curso, a primeira edição foi em 2010, depois seguiram-se várias edições. Eu fiz essa formação em 2013 e agora, portanto, até 2019 tinha um determinado modelo. E mais recentemente temos também o curso online. E porquê é que é necessário esta formação, ou porquê é que se entende ser necessária esta formação?
Não se pretende que as pessoas que vivem com a experiência passem a ser os cientistas em si, portanto, não têm que ser cientistas no âmbito da ciência da reumatologia. Sobretudo, o que se pretende com esta formação e outra que irei falar a seguir é que as pessoas percebam as metodologias e a linguagem científica, no mínimo, e também, no fundo, capacitá-las para não se sentirem tão intimidadas quando são parceiros num projeto, porque era o que se falava há pouco das relações de poder, e isto mesmo depois da formação, ainda lembro algum tempo na prática para saber ultrapassar esse problema das relações de poder e da possibilidade das pessoas se sentirem intimidadas com a linguagem, e também com aquela ideia do médico, do investigador, que saberá, tem a sua parte do conhecimento, mas também, sobretudo, valorizar esta experiência de viver com a doença e como é que isso pode contribuir para os projetos em si. Portanto, este é uma das formas de envolvimento dos cidadãos, neste caso, pessoas que vivem com doença na investigação, e, portanto, de um lado na produção de recomendações, orientações, e também em todos os outros projetos de investigação que existem. Este é um gráfico, portanto, da evolução do número de Patient Research Partners que fazem parte da rede de EULAR entre 2010 e 2019. Portanto, em 2019 eram 67 Patient Research Partners formados pelo EULAR e, no fundo, representam também várias diversas doenças reumáticas. Estas recomendações foram para a inclusão dos representantes de pessoas com doença, dos Patient Research Partners na investigação, foram atualizadas em 2023 e, portanto, obviamente, mais uma vez, grande parte do grupo que produziu essas recomendações eram pessoas com experiência de viver com a doença e, portanto, estão publicadas na revista, conforme ali está a designação. Entretanto, também em 2023, em Portugal, eu sou também presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e resolvemos também fazer uma formação cá em Portugal de Patient Research Partners na área da reumatologia, claro, e então em 2023 fizemos essa formação e temos agora um grupo nacional de 10 Patient Research Partners que vão sendo incluídos em diversas investigações. Inicialmente o grupo era um grupo mais pequeno, era eu mais duas outras colegas minhas, e agora já estamos a envolver mais Patient Research Partners na investigação. Curiosamente, a maior parte do nosso envolvimento é a nível internacional, a nível europeu, não tanto a nível nacional, porque há outra coisa que também é necessário fazer, e vai um pouco também ao encontro do que já foi falado anteriormente, é também necessário formar os investigadores para saberem incluir neste caso, as pessoas que vivem com doença nos seus projetos desde o início e, portanto, como parceiros, como co-criadores, como co-produtores e não apenas como sujeitos ou objetos de estudo. Entretanto, esta procura do envolvimento e desta perspectiva da pessoa que vive com a doença e a valorização dos projetos de investigação tem vindo cada vez mais a ser valorizada na área do financiamento da investigação europeia e este é um dos exemplos, portanto, deste projeto Squeeze, como o projeto Hipócrates, portanto são projetos europeus, um na investigação da artrite reumatoide e outro na artrite psoriática, onde portanto, estes são projetos onde o EULAR participa com Patient Research Partners em todos os work packages, e desde a criação, aliás, desde a criação da proposta de investigação, e portanto são dois exemplos de projetos de investigação científica com a participação de pessoas que vivem com a doença. E portanto também na rede europeia de referenciação também tem um número significativo
de pessoas que vivem com doença, portanto, que também contribuem para o funcionamento e, portanto, para toda a investigação. Falando agora numa outra área, portanto, EUPATI, que é o acrónimo de European Patients Academy on Therapeutic Innovation. Portanto, foi um projeto que surgiu já há algum tempo e, no fundo, portanto, surgiu como um projeto também financiado e que, entretanto, evoluiu para uma fundação. E, portanto, esta Academia Europeia surgiu porque se reconheceu que as associações de doentes e os cidadãos, portanto, tinham uma perspectiva única sobre a vida real e essas necessidades, e as suas necessidades reais, e, portanto, isso também era necessário, como já aqui foi referido, ter em conta na investigação, e sobretudo aqui muito mais focado na investigação de medicamentos, investigação e desenvolvimento de medicamentos. E, portanto, a EUPATI, considerando esse projeto, que o contributo das associações de doentes e das pessoas que as representam tinha que ser valorizado na definição das prioridades da investigação, portanto, mais do que o próprio projeto, portanto, as pessoas que vivem com doença têm um papel fundamental a desenvolver na definição das prioridades de investigação, também nas políticas de investigação centradas no doente, no desenho dos ensaios clínicos, na avaliação da qualidade de vida e no acesso a terapias do mundo real. Está publicado num artigo de 2018 um quadro muito complexo sobre o qual pode ser o envolvimento das pessoas com doença nos processos de investigação clínica, nomeadamente na investigação e no desenho dos ensaios clínicos. E, portanto, mais uma vez, o objetivo da EUPATI, por assim dizer, era desenvolver e disseminar os conhecimentos públicos sobre a investigação e desenvolvimento dos medicamentos, objetivo credível, correto e atualizado. Isto porquê? Mais uma vez, por causa da necessidade de chegar ao utilizador final, portanto, de chegar ao doente, mesmo neste caso também às pessoas, ao público em geral, desmistificar muito a ideia da investigação e dos ensaios clínicos e, portanto, trazer esse conhecimento público, criar competências e capacidades periciais, portanto, enquanto peritos, em pessoas com doença e público, e facilitar o envolvimento dessas pessoas na investigação e desenvolvimento para apoiar a indústria e a academia, as autoridades e as comissões de ética. E, portanto, por isso fizeram formação. Eu e a Inês Alves, na altura, as duas EUPATI Fellows, que eram assim, que se denominam quem faz o curso da EUPATI. Portanto, eles desenvolveram um curso que neste momento funciona também online. Nós com outros parceiros que entretanto foram surgindo, mais outras pessoas representantes das associações de doentes, e formámos em 2017 a EUPATI Portugal. E a EUPATI Portugal, no fundo, o que é que pretende fazer? É tentar também ajudar aqui a comunicar, formar peritos, formar outros interessados nesta área, como é que podem trabalhar com as pessoas com doença, articular os projetos, fazer consultadoria, sobretudo promover a literacia e a investigação clínica. E, portanto, no fundo era isto que eu trazia aqui para o debate. Isso, se calhar, também podia ter começado por aqui. Portanto, existem algumas definições consensualizadas. Neste caso foi publicado no Código de Conduta da API-Pharma, mas eles traduziram e seguiram o que foi também definido pela EUPATI. Eu trago aqui algumas definições, portanto, é preciso também fazer aqui a distinção entre o doente, que apenas se apresenta a si próprio e sua opinião ou experiência enquanto doente, quando está em representação das associações de doentes, é então representante da associação de doentes, ao patient advocate e ao patient expert. Sendo que o patient expert é aquele que já tem alguma formação, ou pode ser sua de base ou depois adquirida, que tem um outro nível de conhecimento para poder ser envolvido na investigação. E na investigação, na produção de ciência, há lugar para qualquer um deles. E ainda aos cuidadores, que não trouxe aqui mas também nesta apresentação, mas que também têm um papel
fundamental a contribuir para a investigação e para a produção de ciência. Pronto, e no fundo era o que eu aqui queria trazer para depois podermos debater. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Nesta transição, passo a palavra à Maria. Vou lançar aqui 2 desafios, porque eu acho que interessa à plateia. Algumas dificuldades que eu tenho tido como investigadora quando quero publicar. Quando eu tento incluir um autor, um cidadão, este cidadão não tem currículo e eu preciso do ORCID dele e tenho que pedir ao cidadão para fazer o ORCID. Pensei numa solução. E os templates dos artigos, cada vez mais está lá pedido como é que nós envolvemos o cidadão. Precisamos da vossa ajuda, nós investigadores, para estas 2 questões. Maria, faça favor. Bom dia. Conseguem me ouvir bem, não conseguem? Muito obrigada à organização pela possibilidade de estar aqui hoje. É um verdadeiro prazer e sinto que hoje, só tendo podido estar aqui desde hoje, já tenho aprendido imenso. Muito obrigada. E, na verdade, antes de continuar, gostava de dizer que é verdade, eu venho aqui com um dos papéis que é enquanto membro da Rede Portuguesa de Ciência Cidadã, mas na realidade eu sou uma aprendiz e uma novata nesta área e há um conjunto de pessoas, algumas que estão nesta sala, que já começaram a trabalhar na área de ciência cidadã há muito mais tempo do que eu e que têm projetos com muito mais impacto. Mas na verdade a ciência cidadã para mim surgiu como uma necessidade e eu vou falar um bocadinho sobre isso no início. Estou a ver que falta ali logo do município de Figueira, ainda bem que não está aqui o Presidente da Câmara, senão eu venho da plataforma de ciência aberta, embora eu tenha um background académico, a minha formação académica é em neurociências, mas de há uns anos para cá mudei-me de Lisboa para Barca d'Alva, para Figueira de Castelo Rodrigo, e na realidade Barca d'Alva é um sítio raiano, diz até que quando um galo canta em Barca d'Alva, ouve-se em 2 países e 3 distritos. Temos Espanha e Portugal, o Distrito da Guarda, Bragança e a zona de Salamanca. E portanto, a plataforma de ciência aberta, que foi um projeto criado em 2017 numa colaboração entre o município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Universidade de Leiden, nos Países Baixos, tinha como objetivo, e aqui já agora antes de passar, isto é uma fotografia de Barca d'Alva, corredor e ali a plataforma de ciência aberta, tem como objetivo ser este agente mediador de interseção no território. Acima de tudo, queremos aproximar a ciência, a tecnologia e a inovação do cotidiano das comunidades locais, para poder contribuir para algo que seja relevante para todos nós, que seja para um bem comum. Portanto, o nosso papel ali é realmente poder servir as comunidades através não só do nosso conhecimento, mas trazer conhecimento eu vou-vos dar 2 exemplos hoje curtos sobre 2 projetos em que de alguma forma a ciência cidadã está envolvida, no qual, na verdade, nós convocámos especialistas porque nós não éramos os especialistas sequer naquelas matérias que vos vou falar. Só assim, então, a forma como nós nos posicionamos é sempre no centro deste triângulo, que tenta fazer esta ponte, esta intermediação entre o território e as necessidades das pessoas e trazer a ciência e a tecnologia e a investigação como ferramenta para poder trazer inovação, desenvolvimento sobre temas que são relevantes para todos nós. E, portanto, eu não vos vou falar sobre isto, eu só vos queria mostrar, nós temos 3 pilares de atuação e eu só vos queria mostrar que naqueles que estão a ver que ali a investigação e desenvolvimento, a educação, a investigação e o desenvolvimento e coesão territoriais, e a parte da investigação está sempre na interseção entre outra coisa qualquer. Portanto, nem nós somos, como vos digo, eu sou da área das neurociências, nem nós fazemos investigação só pela questão da investigação, mas o nosso objetivo é a investigação poder ser uma ferramenta para criar valor para o território. E eu trago só um bocadinho esta abordagem que está relacionada com tudo o que foi falado aqui hoje, é verdade, tudo isto acho que se vai encadeando. Esta ciência cidadã, podemos também chamar este chapéu de chuva de Community Science. Isto tem um esquema da Association for Science and Technology Centers que tem este chapéu de chuva, que no fundo a Community Science é este aproximar das necessidades das pessoas, das comunidades e trazer a investigação como e todas estas áreas da ciência para poder ter um impacto de volta às comunidades. Isto pode acontecer de diferentes formas, de projetos de ciência cidadã dirigidos pela comunidade, investigação participada, diálogo e deliberação. Já falámos hoje um bocadinho também sobre esta questão de se poder contribuir para políticas públicas e também a criação de inovação aberta.
Vou-vos falar então de 2 projetos muito rapidamente, só para vos dar um bocadinho o porquê, a forma como é que nós acabamos por atuar no território. Portanto, isto foi um projeto, como podem ver, com muitos parceiros. Nós estamos na zona da Beira Interior, ali a roçar Trás-os-Montes, mas o conjunto de parceiros que aqui está representado vai desde o Instituto Superior de Agronomia, à Universidade da Beira Interior, a empresas ligadas à tecnologia do espaço, a outras empresas ligadas ao ambiente e a quintas, neste caso, de vinho. Então, nós começamos sempre com um desafio. Nós estamos em pleno Parque Natural do Douro Internacional, que também se interseta com a zona do Alto Douro Vinheteiro, e o Parque Natural do Douro Internacional é um parque que cerca de 30% é agricultado. E como sabemos, muita da agricultura, quando é feita de forma intensiva, com monocultura, é um dos grandes contribuidores para a perda de biodiversidade. Portanto, havia este desafio e era necessário conseguirmos construir ferramentas que pudessem trazer resiliência aqui ao território. A proposta que foi feita na altura era podermos criar esta plataforma de apoio à decisão aos agricultores, onde, construindo uma ilha de sensores numa quinta ali na zona do Douro, poderíamos recolher estes dados sobre umidade, sobre temperatura, sobre informação vinda de câmaras apontadas à vinha, que depois pudesse ser combinada e pudesse depois ser agregada numa plataforma para servir o agricultor. Qual é que é ao longo deste projeto de desenvolvimento e de investigação, foi construída uma série de hardware e tecnologia bastante interessante e relevante, como estas estações de monitorização modular, como vamos falar destes diferentes sensores. Qual é que é o nosso papel, plataforma de ciência aberta, no território? Na realidade, é garantir que o desenvolvimento e a investigação são centradas no utilizador. É chamar os agricultores, as associações de apoio à agricultura, durante o processo de desenvolvimento da investigação e da inovação, para garantir que esta ferramenta não é feita dentro de um laboratório fechado e que no final vai servir o utilizador final. Inclusive, levou-nos a mudar o nosso público-alvo desde o início, que nós, quando escrevemos a candidatura, muito bem, escrevemos muito bonito que seria 1 e na realidade verificamos que seria 8. E depois temos um papel a seguir, que é garantir que esta tecnologia e estas ferramentas de inovação que são feitas, que depois podem ser transferidas para o território de uma forma relevante, e neste momento até submetemos esta candidatura esta semana. A ideia é um dos grandes desafios e uma das coisas que me motiva bastante, é até pensarmos como é que, utilizando esta informação vinda da ciência e da investigação, na realidade os municípios, que é de onde a plataforma Ciência Aberta está inserida, como é que os próprios municípios depois podem ser agentes no próprio território, que podem fazer esta transferência de conhecimento. Portanto, podem estar muito próximos da investigação e da inovação, mas estão muito próximos das necessidades do agricultor. E se de repente começarmos a ter equipas ponho que tem aqui este termo de knowledge brokers, mas no fundo, estas equipas no território, especializadas, que trabalham muito próximo com as equipas ligadas à investigação, mas ao mesmo tempo estão muito próximas dos cidadãos, podem dar apoio contextualizado e à base de evidência que depois permita ajudar os cidadãos nestas tomadas de decisão. A segunda coisa que eu vos venho falar hoje, e então ontem estava numa sessão do Impetus, que é um projeto europeu, e nós fomos financiados para fazer um kickstarting de um projeto Ciência Cidadã, e ontem houve até uma sessão com especialistas por causa do EU Citizen Science Prize, e o José era uma das pessoas que estava a falar, e eu gostei imenso, eu estava super contente por ir conhecer pessoalmente, e eu estava do outro lado como aprendiz neste projeto. E só mais uma vez para nos dar uma noção, isto é um projeto, mais uma vez, com uma colaboração uma colaboração grande de parceiros. Mais uma vez, nós estamos em Figueira, mas é um projeto do município de Covilhã, município de Sintra, Instituto Técnico de Viseu e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com que objetivo? E aqui, mais uma vez, procurámos um desafio que fosse relevante para todo este conjunto de pessoas. E neste caso focámos nesta questão da prevalência de sobrepeso em crianças e adolescentes, que houve um aumento muito grande nas últimas décadas, e temos aqui alguns dos dados, e o objetivo deste projeto é, na realidade, através da ciência cidadã, contribuirmos para a construção de ambientes alimentares mais saudáveis. Ok? E então, unimos-nos a investigadores da área da nutrição, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao município de Sintra, que tem uma experiência gigante na área da literacia e da educação, da literacia alimentar e educação para a nutrição no seu município, e de outros especialistas onde, mais uma vez, nós não somos especialistas em nada disso.
O nosso objetivo é procurar os desafios das nossas comunidades e unir os parceiros e criar soluções que sejam relevantes para as nossas comunidades. Agora vou aqui virar um bocadinho, mas integrado na questão da Rede Portuguesa Ciência Cidadã. Queria só antes de começar por dizer que nós tivemos a oportunidade de fazer parte deste projeto há uns anos, o You Citizen Science, que juntou muitos parceiros a nível europeu, foi onde foi criada a Plataforma Europeia de Ciência Cidadã, que acaba por ser uma plataforma de acesso a recursos, a muita informação, porta de entrada para as redes nacionais, e que foi um projeto muito interessante de unir comunidades em torno da ciência cidadã e criar ferramentas que permitem uma coordenação. Nesse sentido, há uns anos também, e eu até estou a ver ali a Ana Alves Pereira, que fez parte deste movimento para a ciência cidadã em Portugal, e eu entrei muito depois neste grupo, desde há uma série de anos, que há um grupo de pessoas muito ativo na ciência cidadã em Portugal, e desde 2017 que são feitos encontros nacionais. O primeiro foi até em 2017, foi promovido pela Secretaria de Estado do Ministério para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do qual a Ana Alves Pereira e a professora Fernanda Rolo foram as grandes forças motrizes para que isto acontecesse. O segundo depois aconteceu em 2019 e por aí fora, sempre com um grupo de pessoas muito ativa neste esforço. E sem haver uma formalização desta rede. Em 2021, por exemplo, foi quando estou ali a olhar para a Dina, foi também um ano muito interessante que estávamos em pandemia e tivemos um evento híbrido em que tínhamos um evento online, mas que estava a acontecer por várias bibliotecas ao longo do país. Portanto, sempre houve aqui um juntar de muitas pessoas muito ativas em Portugal na construção desta comunidade em torno da ciência cidadã. E isto é uma fotografia, por exemplo, do último encontro em 2023, onde se pode ver que a comunidade tem crescido muito desde os últimos anos e temos muitos projetos de diferentes áreas e pessoas com diferentes backgrounds a participar, e isso tem sido muito interessante. Felizmente, agora no final do ano, conseguimos finalmente formalizar esta rede, tivemos os primeiros órgãos sociais eleitos em abril de 24, é aqui que eu entro como mais uma pessoa deste grupo. E é um grupo muito interessante, e para além deste conjunto de pessoas maravilhoso que faz parte desta rede, é muito interessante ver que cada vez que nos reunimos temos cerca de 20, 30, 40 pessoas a participar ativamente nestas discussões. Para além disso, e sendo este um bocado os princípios que todos nós já falámos hoje enquanto pilares desta rede, claro, promover o maior conhecimento e o envolvimento da sociedade através desta prática na ciência, apoiar e fortalecer esta comunidade, sensibilizar os diversos atores, claramente, e eu vou só dar aqui um exemplo do encontro que houve há pouco tempo e que foi muito importante, e estabelecer parcerias estratégicas. E, na verdade, para além dos 9 elementos dos órgãos sociais, nós colocámos ali mais 4 porque queríamos garantir logo desde o início que houvesse grupos de trabalho que fossem trabalhados ao longo destes anos, e neste caso temos o envolvimento societal e a inclusividade, a educação e a aprendizagem. A Rosé hoje também já falou várias vezes como envolver as escolas e os alunos desde cedo na questão da ligação da ciência ao envolvimento societal, envolvimento com as comunidades e ligações a entidades locais, nomeadamente municípios e redes e projetos internacionais. E queremos agradecer também a oportunidade de estar aqui a poder partilhar tudo isto e poder criarmos aqui uma comunidade muito maior e inclusive no Ciência 2024 este ano tivemos a oportunidade de desenvolver em colaboração com a Fundação para a Ciência e Tecnologia uma mesa redonda que acabou por ser muito interessante também acerca da ciência cidadã enquanto participação, empoderamento e ação dos cidadãos. Portanto, são realmente estes encontros, este juntar de objetivos comuns que é importante fortalecer para que possamos construir uma rede de pessoas cada vez mais forte. E pronto, muito obrigada. Se quiserem juntar, está aqui o e-mail. Muito obrigada. Faça favor, tirem as vossas questões, anotem, não vamos ter momento de questões porque a hora está a ficar avançada e seguem-se algumas surpresas, mas aproveitam a hora de almoço, está bem? Portanto, última comunicação, faça favor. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a organização do evento, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema.
eu tentei organizar minha fala a partir, né, das experiências e participações da Fiocruz, que eu vou acabar falando de participações nacionais, né, de experiências nacionais, porque a Fiocruz muitas vezes é um membro de uma experiência maior. E então, assim, eu tentei organizar trazendo também, né, sendo muito pragmática, porque eu sabia que eu ia ser a última, então vários conceitos, questões conceituais já tinham sido tratadas, num nível mais operacional, que eu estou dizendo operacional no sentido de realização, né, dos projetos de pesquisa, né, de ciência cidadã, né, que a gente participa, num nível mais tático, pensando em questões, né, que pudessem ajudar a organizar toda essa discussão. A gente já levantou vários assuntos aqui que são importantes, e aí a gente tem algumas experiências nesse nível mais tático e no nível mais estratégico, né? Qual é a estratégia brasileira que a gente hoje reconhece claramente em relação a isso, e eu vou contar um pouquinho, tentar falar aqui no meu tempo dessas estratégias um pouquinho. Eu trouxe 3 exemplos, eu acho que a gente não combinou, mas acabou todo mundo trazendo mais ou menos esses números de exemplo. Eu trouxe 3 exemplos de pesquisa, né, que a gente vem fazendo, né, na área da saúde. Eu esqueci de falar, não sei se todos conhecem, mas a Fiocruz é uma instituição pública de saúde, né, vinculada ao nosso Ministério da Saúde brasileiro, né, do Brasil. Então, a gente atua nessa área, né, na saúde, nesse grande guarda-chuva aí da saúde também. E aí eu trouxe essa experiência da pesquisa Vacina Maré, que a gente considera, né, que tem agora até hoje novos desdobramentos, mas o porquê que ela é interessante dessa perspectiva da ciência cidadã, porque ela foi toda co-criada, né, todas as estratégias da pesquisa, ela foi feita dentro da comunidade. Eu não sei também se vocês conhecem a Maré. A Maré é um conjunto de 16 favelas do Rio de Janeiro, uma comunidade muito próxima da Fiocruz, a gente fica próxima. Então, realmente, são as inequidades em saúde, né, como Camila aponta, a gente consegue enxergar na prática. Então, é uma população excluída do sistema muitas vezes. Então, esse projeto foi todo pensado com eles, a partir de articuladores locais. Então, qualquer estratégia de articulação, e eu acho que meus colegas que já me antecederam, acho que Fred mencionou isso, né, a gente vivia um momento da pandemia da Covid muito complicado politicamente falando, né, com várias questões de fake news relacionadas à vacina, e como é que a gente fazia essas estratégias de saúde, fazia pesquisa sobre a efetividade da vacina, sobre como a população se comportava com novas doses, ou com as variantes que estavam circulando no território, numa situação política complicada que a gente vivia. E aí a gente, então, articulou dentro da própria comunidade, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, e aí o projeto, né, o grupo que representava essa comunidade é a Rede da Maré, que é um grupo já constituído desde a década de 80, e co-criamos ali a pesquisa, e é uma pesquisa que tem, né, vários frutos aí que não vai dar tempo da gente falar, mas eu trouxe essa experiência que foi muito interessante, e a gente conseguiu números de vacinação impressionantes para o território brasileiro naquele momento em que a gente vivia. Então, foi uma pesquisa bastante interessante com a comunidade. Outra pesquisa que tem uma outra abordagem, essa não tanto de cocriação, mas do cidadão participando da coleta de dados mesmo da saúde silvestre, né, em que a gente busca ali agentes da doença. A gente desenvolveu na Fiocruz um aplicativo chamado Singel, né, qualquer um pode baixar o aplicativo. Eu mesmo sou uma cidadã que coleta dados para essa pesquisa, porque toda vez, né, que eu moro próximo de mata, e aí a gente vai lá e reporta novas espécies. E, por exemplo, em situações de epidemias, a gente teve recentemente de febre amarela, e quem é brasileiro sabe das estratégias de vacinação, não tinha vacina de febre amarela para todo mundo, então vamos fracionar, quem é a primeira. Então, todas essas estratégias, por exemplo, esse aplicativo foi fundamental, porque que a gente conseguia entender onde tinham macacos mortos, então isso dali significava, né, que o vírus estava circulando naquele momento. Outra, né, e esse sistema, esse aplicativo, ele tem um sistema de alerta, então imediatamente, ele é geolocalizado, imediatamente a prefeitura, as secretarias de saúde, tanto do município quanto do estado, né, dos estados, eles recebem uma notificação. E aí, então, todas as estratégias a partir daí, né, são feitas a partir de dados que ficam armazenados em servidores, e são processados aí a partir, mas a gente entende esse aplicativo como um aplicativo bastante interessante.
A última, porque né, seriam muitas, a gente tem muitas iniciativas, mas eu queria destacar essa também, que é uma iniciativa já bastante antiga, né, que é o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. A Bocaina é uma região, né, entre Rio e São Paulo, ali que pega Ubatuba, Paraty, não sei quem conhece para aquela área, é uma região muito bonita, inclusive, em que também fomos fazer pesquisa no território, né? Então a pesquisa acontece, a coordenação dessa pesquisa é do Fórum de Comunidades Tradicionais, então são dos índios, né, dos pescadores, eles são coordenadores da pesquisa em associação com a Fiocruz, então a gente entende, né, que é um espaço de geração de conhecimento em diversas linhas, né? A gente atua lá na promoção da saúde, defesa do território, saneamento ecológico, então tem assim algumas linhas. E dentro dessas linhas a gente então vai criando as estratégias no território e aí a gente, né, a abordagem, né, toda a abordagem conceitual por trás dessa pesquisa é da ecologia dos saberes, né, em que saberes técnicos, tradicionais e científicos eles se combinam e conseguem então avançar e trazer soluções para o SUS, né, para o nosso sistema único de saúde de forma mais ampla. Pensando agora, né, num nível mais tático, então assim, a gente tem inúmeros projetos, a gente conheceu vários, no Brasil a gente tem vários, mas como é que a gente então avança para algumas questões, né, que fomentem a ciência cidadã? Essa é uma angústia que a gente vai tendo assim, quando a gente, né, talvez esteja mais com uma perspectiva de gestão, como é que a gente estimula esse tipo de questão, como é que a gente apoia. E aí, né, para superar alguns desafios, superar alguns limites de documentação, a gente já aqui apontou ética, legal, então como é que a gente faz isso? E aí, naquele momento, o IBICT estava coordenando, né, um marco, estava dentro de um compromisso da parceria para Governo Aberto, a Bianca, Washington e Priscila, que estão aqui, estavam lá pensando em novas formas de avaliação que estimulassem a ciência aberta e a gente se comprometeu lá de vamos pensar também em ciência cidadã, então vamos incluir isso nessa pauta, né? Como é que a gente pode, então, gerar algum tipo de instrumento que pudesse apoiar nesse olhar para os projetos de ciência cidadã. Então, depois de uma pesquisa, a gente tem uma biblioteca do Zotero, né, que dá base, a gente tem, né, uma grande literatura lá, depois se tiverem interesse a gente pode compartilhar. A gente fez uma pesquisa inicial e depois fomos para a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, trabalhar junto com a rede para criar, de fato, os indicadores que a gente entendia que eram importantes para a ciência cidadã. Então, a gente tem 8 no total, 9, eu acho que no final ficaram 9, deixa eu pegar aquela 9, que a gente, né, que abordam questões de resultados científicos e pesquisa, engajamento, benefícios para participantes, né, que a autoria também é do cidadão, não é do cidadão, então a gente refletiu e criou ali, então, né, indicadores para cada um desses grandes temas, né, que incentivos à pesquisa para os cientistas, participantes, abertura e comunicação de resultados, implicações sociais, ambientais e políticas públicas, aspectos éticos e legais, infraestrutura, né, José falou da importância da questão da infraestrutura, então a gente tem apontado isso também, e os desdobramentos e legados disso, né, a importância da sustentabilidade daquilo que é incentivado. Então, esse documento a gente criou no âmbito dessa parceria, né, o DOI depois está ali, e a gente pretende, né, e aí a ação estratégica que eu falei no começo, que eu dividi na ação tática, que a gente entendeu que esses indicadores poderiam cumprir esse papel mais tático, mas que precisavam de uma estratégia maior. Então, esse ano no Brasil tivemos a felicidade de ter aprovado o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma grande pesquisa a longo prazo que movimenta redes nacionais e internacionais e que espera-se que tenha um alto rendimento, um alto impacto. Então, a gente tem INCTs de diferentes temáticas no Brasil. E a gente teve aprovado esse ano o INCT de Ciência Cidadã, coordenado pela professora Sarita Albagli, com a Natália, né, da UFABC. E a gente, então, hoje, eu estava contando antes de chegar aqui, somos 37 membros e alguns bolsistas, mas a gente está se organizando, né, dentro dessa criação desse grande núcleo. Aqui estão algumas instituições que já são membros, que estão fazendo parte conosco dessa experiência, né, que tem uma perspectiva de ser internacional também.
E a gente está organizado em algumas linhas de atuação dentro desse INCT de Ciência Cidadã, onde a gente vai formar essas estratégias e esses indicadores que eu falei, né, anteriormente, ele inclusive vai fazer parte, eu vou explicar por que eu destaquei a linha 3. Então a gente tem a linha 1 de coprodução e engajamento social e iniciativas de ciência cidadã, a linha 2 de tecnologias, ferramentas e infraestruturas, a linha 3 de governança, avaliação e protocolos, a linha 4 de formação e educação, porque um dos objetivos do INCT é a formação de recursos humanos, disseminação social e subsídios a políticas, arcabouços teórico-conceitual e gestão, articulação e internacionalização, que são os membros que gerem o INCT. Eu sou membro do comitê gestor do INCT e coordeno, junto com a professora Sarita e a minha colega Anne Clínio, a linha 3, governança e avaliação de protocolos. Então, aqui a gente vai desenvolver, né, protocolos, normas, sistemas de governança, e então a gente, né, tem já algumas pessoas trabalhando conosco, e a ideia, então, é que a partir daqui a gente consiga fomentar todo o processo de ciência cidadã no Brasil. E aí eu queria finalizar fazendo um convite, né, para quem tiver... a gente está se organizando nesse momento, mas, claro, né, temos trabalhos para muito tempo e muito trabalho. E, então, colegas portugueses e brasileiros que tiverem interesse de fazer parte do INCT para discutir essas questões, que eu vi várias daqui discutidas nos painéis, a gente está lá disponível para essa discussão. Obrigada, e fica aqui meu registro no e-mail. Obrigada, muito obrigada. Acho que foi uma mesa muito rica.